do Senhor, igreja. Assim como vocês nessa noite, eu também estou sedento daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas nesta noite. Deus já tem falado através dos louvores. Deus já tem ministrado em nossos corações através da vida do nosso pastor. E cada palavra que daqui foi lançada para nossas vidas foi palavra de vitória, de livramento, de cura, de libertação. Nesta noite, como o tema já nos diz, eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia. Marcos, capítulo 7, versículo do 31 ao 37. Que nos fala já um tema já conhecido, que ele já tem sido falado durante as quinta-feira, nesse tema de Efatá. E o título nos fala: a cura do surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos seus termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, tocou-lhe os dedos, os seus ouvidos, e cuspiu, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenando-lhe que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava, e admirando-se sobremaneira dizia: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. A Bíblia nos fala que Jesus passa em Decápolis. Decápolis é um conjunto de cidades formado por 10 cidades. E Jesus volta a esse lugar. Ele já tinha passado por esse lugar antes. Em Marcos capítulo 5, se vocês lembram, Jesus quando passou nessa região também, ele expulsou no capítulo 5, em Marcos, um jovem endemoniado, que ali ele não estava com poucos demônios, ele estava com legiões. Jesus já havia passado naquele lugar. E quando ele passou naquele lugar, esse endemoniado foi ao seu encontro. Esse endemoniado, ele vivia pelos cemitérios, de tão possesso que ele era. Vai de encontro a Jesus, e Jesus o liberta. A igreja também já conhece que ele pede, os demônios pedem para que os demônios entrem nos porcos, para que eles possam ficar ali, mas que eles não possam sair daquele lugar, daquele país. E assim Jesus fez, e os porcos caem e morrem afogados. E maravilhando-se com aquilo que Jesus tinha feito na vida daquele homem endemoniado, porque era anos que ele vivia daquela forma. Os homens que cuidavam ali dos porcos, os porqueiros, disse para ele o que tinha acontecido, porque endemoniado ele não vai ter noção do que foi feito ao seu favor, mas tinha alguém para testemunhar o que Jesus fez na vida dele. E isso aconteceu, e aquele homem, ele queria seguir Jesus.
E Jesus disse para ele: não, você fica aí, né? Porque Jesus sabia que mesmo que dissesse a ele que não dissesse nada para ninguém do que tinha ocorrido, ele não podia conter a alegria do que ele estava vivendo, de uma vida transformada por Jesus, de viver anos cativo, cheio de demônios. E assim ele fez. Ele ficou naquele lugar e começou a falar o que Jesus tinha feito através do milagre na vida dele, naquele lugar, em Decápolis. E aí Jesus é expulso daquele lugar. Ele foi expulso daquele lugar e ele vai, continua a sua caminhada. Depois ele encontra com a mulher do fluxo de sangue, ele encontra a filha de Jairo para ser curada. E no meio dessa caminhada, Jesus, com o tempo, ele volta de novo a Decápolis, que é onde o texto nos fala desta palavra, da vida de um homem surdo e mudo por dizer que ele tinha dificuldade de falar. E só que aquele lugar, quando Jesus volta àquele lugar, uma multidão já esperava por Jesus. E o que fez essa multidão saber que Jesus estava indo e estava esperando por Jesus? O que foi feito lá atrás, na vida daquele endemoniado. Há um tempo atrás, quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, ele diz para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Sem falar os outros também que o conheciam, sabia o que Jesus tinha feito na vida daquele endemoniado, que antes, por ser rejeitado, vivia no cemitério, vivia possesso. Depois as pessoas já queriam estar perto, dizendo para ele: Jesus fez algo na sua vida, eu vi, você não era assim. Foi depois que você encontrou com Jesus que as coisas começaram a mudar na sua vida. Você hoje pode estar aqui dizendo: janeiro já se passou, fevereiro também já se foi, março, abril, maio, junho, julho, agosto, mas chegou setembro e setembro ainda não acabou, e Jesus está passando aqui novamente. Outro dia ele passou domingo, ele passou segunda, ele passou terça, ele passou quarta, e hoje é quinta-feira, e hoje ele passa por aqui. Eu não sei como está a sua expectativa, mas assim como outrora o que Jesus fez na minha vida, na tua vida, na vida do teu vizinho, Jesus está dizendo para que você olhe ao seu redor, para o que você tem visto, qual mudança você tem enxergado, em nome de Jesus. E que nesta noite você não fique desapercebido com um tipo de multidão que queira te sufocar. Aquele surdo, aquele homem que tinha dificuldade na fala, houve uma multidão que o conduziu a Jesus. E que multidão é essa? Será que era amigo dele? Talvez não, mas sabia que ele tinha um problema e sabia que Jesus também estava vindo, e aquela multidão preparou aquele homem. Vamos prepará-lo, porque ficamos sabendo que Jesus está vindo de novo aí, e não vamos deixar passar, porque sabemos que outrora ele expulsou os demônios da vida daquele homem possesso, que não eram alguns demônios, eram legiões de demônios.
sonhos. E aí Jesus está vindo, e Jesus pode fazer alguma coisa por este surdo. E em nome de Jesus, Jesus também pode fazer na tua vida nesta noite. Jesus é um Deus de milagre. Jesus, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Não esqueça disso. Você não busca a um Deus cego, a um Deus surdo, mas você busca a um Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos, e ele está entrando e está passando por aqui. Não deixe ele passar desapercebido. Talvez a sua visão, talvez a sua surdez, o teu problema de audição tenha impedido você de assimilar a voz do Todo-Poderoso. Talvez você tenha dificuldade de clamar, de falar com ele, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele clama ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos falar, ele se encarrega de falar para nós aquilo que nós precisamos. Mas o que você não pode perder é a sensibilidade de saber que ele está vindo, e você pode sentir a presença dele nesta noite, porque ele está em nosso meio. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 no nosso nome, ali o Senhor se faria presente. E no meio daquela multidão havia aquele homem, aquela multidão talvez queria de repente alguns sufocá-los, ou dizer: não tem jeito para você, há anos você é surdo, há anos você tem dificuldade de fala. Mas houve uma multidão que disse para ele, e que está dizendo para você nesta noite: vamos até Jesus, eu te conduzo até o Mestre, porque sei que lá haverá um milagre para você. Haverá o efatar do Senhor, o efatar sobre a tua vida. Que abra-se nesta noite portas fechadas, que abra-se nessa noite enfermidades que os médicos dizem que não há solução. Que abra nesta noite uns ouvidos sensíveis à voz do Senhor, que a tua língua seja desprendida para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para dizer que Jesus cura, que Jesus liberta. Pode até perguntarem para você: ah, mas você está ali tanto tempo, o que você está fazendo? Qual resposta você tem? Qual resposta você tem? O que você diria para alguém que perguntasse? Há quantos anos você está aí? Há quantos anos você está esperando? Aí tem aquele louvor que diz, né? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Você pode dizer isso? Eu adoro pelo que ele é, eu não adoro pelo que ele faz. Mas a misericórdia dele é infinita, e ele faz também. Ele faz, ele realiza coisas impossíveis, na qual nós não temos capacidade de entender. Essa coisa chamada sobrenatural. O sobrenatural de Deus só acontece para aquele que crê. Não andamos por vista, mas andamos pelaquilo que cremos. Não andamos pelo que nós vemos, mas adoramos pelo que ele é pelo que está escrito, pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer, é pelo que ele é, o que ele tem sido na sua vida, o que Jesus tem representado para você, o que ele tem representado para você. Quem é Jesus para você?
Jesus, porque me disseram que seria a última coisa que eu poderia correr atrás. É isso mesmo. Mas e a sua vida? Já entregou totalmente a Ele? Como Ele te vê nessa noite quando olhar para você? Quando Ele olhar para mim, para você, o que Ele vê? Ele vê um verdadeiro adorador? Ele vê alguém só que eu quero, eu preciso, eu quero me dar. E o que Ele tem pedido de você? Você tem se disponibilizado a dar para Ele também? Ou o que você busca dele é mais importante do que aquilo que Ele pede de você? O Senhor está dizendo para mim, para você nesta noite, que Ele quer abrir os nossos ouvidos para estar mais sensíveis à voz dEle. Ele quer destravar a nossa língua, a nossa fala, e colocar cânticos novos. Ele quer colocar palavras novas na minha e na sua boca, para falar de Jesus, para falar daquele que ainda não fez algo que você espera, mas que vai fazer, porque você não anda pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. Aquele homem, quando Jesus diz sobre a vida dele aquela palavra, Efatá, ele acredita que ele não estava só falando da parte física daquele homem, da sua surdez e da sua língua presa. Ele também estava dizendo um basta também para a vida sentimental daquele homem, para aquele coração também que há muito tempo ficou triste também, porque não ouvia, porque também há muito tempo, por alguns ele foi rejeitado, porque há muito tempo também ele não foi entendido. E o Senhor declara nesta noite que além de abrir os teus ouvidos espirituais, Ele também quer tratar do teu coração. Abra-te teu coração nesta noite. Abra teu coração nesta noite e a tua mente, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida, no teu coração, porque do coração há um lugar onde opera mágoas, onde opera rancor, e Deus, Ele quer arrancar de nós, Ele quer tirar de nós, para que possamos caminhar com Ele, e olhar para Ele, e dizer: eu tenho as tuas características, Jesus, eu tenho as tuas características. Quando alguém olhar para você no teu trabalho, quando alguém olhar para você no teu colégio, na tua faculdade, muitas vezes não vai precisar você dizer nada, mas o teu testemunho, o teu andar, ou até mesmo o teu calar, dirá de quem tu és filho, dirá quem você é. E nesta noite o Senhor declara sobre a nossa vida, como Ele declarou para aquele mudo, para aquele surdo, que abra-te nessa noite sobre a tua vida, coisas que estão fechadas, coisas que estão trancadas, coisas que estão atrofiadas na tua vida. Eu declaro nesta noite, porque eu posso declarar, porque eu sou filha, você é filho, você é filha, você é herdeiro. E se meu pai pode, se meu pai disse que eu posso declarar sobre a tua vida, que o Efatá do Senhor se manifesta em tua vida, que o Efatá do
do Senhor destrave tudo que há de impedimento sobre a tua vida. Que o Efatá de Deus, Ele te alcance, abra-se portões, quebre-se grilhões, corrente do adversário, do inimigo das nossas almas. Você não tem poder contra esse povo. Este povo foi comprado, remido pelo sangue precioso de Jesus. E eu declaro, junto com a igreja, o Efatá do Senhor sobre esse povo, sobre esta igreja. Abra-te porta de emprego, abra-te novidades, abra-te porta, destrói enfermidades, em nome de Jesus. Espírito da morte que tenta alcançar a tua família, ele seja repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor disse: se creres, farás coisas maiores. Se creres, farás coisas maiores. Se creres, farás coisas maiores. Profetize sobre a tua vida. Você pode. Profetize. Abra-te. Todo impedimento que abra-se nesta noite, em nome de Jesus. Tem multidões que nos assolam, tem multidões que nos sufocam. Aquela multidão que preparou aquele homem para ir até Jesus foi uma multidão que o ajudou. Qual é o tipo de multidão que você está vivendo? Em que meio você se encontra? Aqui, lá fora? Qual é o tipo de multidão de onde você está que está te sufocando, que está te sugando, no popular, tuas energias? Existem pessoas que precisam sair no meio dessa multidão, porque Jesus precisa fazer algo e a multidão está te sufocando. Essa multidão te conduz para o Senhor, ou essa multidão te afasta do Senhor? Mas como assim? Eu vou me afastar da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de infância? Tu pode até se afastar por um tempo, se for para o teu bem espiritual, mas depois você volta. Jesus, quando passou no capítulo 5 e algo aconteceu, ele deixou um registro lá de libertação. Mas depois Jesus volta. Ele volta no capítulo 7, naquela mesma redondeza, mas volta porque alguém já tinha falado dele naquele lugar. Por isso que aquela multidão já esperava ele, e ainda esperava ele com alguém para que fosse ser curado. Então, quando você voltar, vai ser para você voltar diferente. Você vai voltar, mas vai voltar diferente, com algo para oferecer. E aí, quando disserem o que foi que houve, aí você fala: foi Jesus. Você nem percebeu, né? Mas foi Jesus. Então tem multidão que te conduz para Cristo, e tem multidão que te afasta de Cristo. Não é deixar de amar, porque essa multidão que levou este surdo até Jesus, talvez não tinha intimidade com ele, não era amigo dele, não era íntimo dele, mas sabia que ele tinha uma necessidade. Aquela multidão que já ouviu falar que Jesus tinha feito na vida
do endemoniado sabia que Jesus poderia fazer algo na vida daquele surdo. Não era amigo não, ele só conhecia, mas sabia. Então, que tipo de multidão você anda seguindo? Aquela que te conduz a Jesus ou aquela que te afasta de Jesus? Que nesta noite o Senhor, assim como falou mais profundo comigo sobre esse tema, que o Senhor também nesta noite, eu creio que tenha falado aos teus corações. Gostaria que a igreja ficasse em pé, porque nós vamos declarar algo. Eu vou orar e você também vai orar. Senhor, eu vou orar e você também faz a sua oração. E quando eu declarar sobre a sua vida Efatá, você declara sobre a sua vida abre-te e diz aonde o Senhor precisa agir. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, totalmente na Tua dependência, e sabendo, Pai, que há um povo aqui, uma multidão que foi conduzida por Ti nesta noite a este lugar. Foi o Senhor que trouxe cada um movido pelo Espírito Santo nesta noite. E que o Senhor visite nesta hora. Eu não sei a necessidade, Deus, mas o Senhor sabe. Eu sei das minhas necessidades, eu sei de onde o Senhor precisa agir e abrir, e eu declaro e tomo posse dessa palavra. Mas eu também declaro, Senhor, eu também profetizo, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre essa multidão, sobre esse povo que foi conduzido hoje pelo Teu Espírito Santo à Tua casa. Que nesta noite, Pai, o Senhor mova os céus ao favor dos Teus filhos nesta noite. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe a dor de cada um. O Senhor sabe, Senhor, as dificuldades, as tristezas, Senhor. E aonde há desânimo também nesse momento, que saia em nome de Jesus. Mas que nesta noite, Senhor, como Tua filha nesta noite, e a Tua igreja, eu declaro nesta noite o Efatá do Senhor sobre eles, o Efatá do Senhor sobre ele. Que abra-se grilhões, que abra-se grilhões, e que não haja nenhum impedimento para aquilo nesta noite a qual eles têm buscado de Ti, Senhor. Senhor, aqui está um povo sedento, Senhor, de milagres, Senhor. O Senhor fez ontem, o Senhor fez ontem, o Senhor fez antigamente, o Senhor fez hoje, o Senhor fará amanhã. Tu és o Deus de ontem, Tu és o mesmo de hoje, e Tu serás eternamente o mesmo Deus. Eu declaro sobre o Teu povo, eu declaro sobre a Tua igreja, que abra-se o mundo espiritual, e que as orações dos Seus servos cheguem até as Tuas narinas, e aqueles que não conseguem orar, que o Espírito Santo nesta noite leve com gemidos
inexprimíveis até as tuas narinas, e que o Senhor possa ler cada lágrima aqui derramada, e se não houver lágrimas derramadas, que o Senhor esteja atento aos corações nesta noite, Pai. Esse é o teu povo, esses são os teus filhos, e eu declaro que coisas novas acontecerão, coisas novas e sobrenaturais já começaram a acontecer, porque os ouvidos já foram abertos, já foram destravados, a língua já começou a soltar, a língua já começou a falar, e falar perfeitamente, e falar perfeitamente, e que o Senhor possa estar atento à oração que se fizer neste lugar.